O presidente Lula se reuniu na noite desta quarta-feira com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na Granja do Torto. Esse encontro estava fora da agenda oficial do presidente. Quem chega com os detalhes, a repórter Luciana Verdolim. Tudo bem, Luciana? A reforma ministerial está começando ou não a ser desenhada? Bem-vinda, bom trabalho. Bom trabalho para vocês, Thiago. Boa noite a todos. Olha, é difícil dizer, porque o presidente Lula já deixou muito claro que não tem pressa em finalizar as mudanças que pretende fazer aqui na administração federal. Já tinha avisado também que iria conversar com os presidentes da Câmara e Senado. É a segunda reunião que o presidente tem com os dois novos presidentes depois da eleição que aconteceu agora no início de fevereiro. A primeira vez eles vieram aqui no Palácio do Planalto, uma visita rápida, e ontem, lá na Granja do Torto, não entrou ainda na agenda do presidente da República. O que se comenta é que seria um encontro informal que, no entanto, discutiu questões da pauta prioritária do Congresso Nacional, levando em consideração que o governo tem uma série de pautas econômicas para aprovar ainda este ano. Discutiu-se também a questão das emendas parlamentares, que ainda tem polêmica para resolver junto ao Supremo Tribunal Federal. Só os três presidentes aí sim. A avaliação que se faz é de que a reforma ministerial entrou sim no centro dos debates. O que o presidente Lula está dizendo? Que quer ouvir as partes interessadas, quer ouvir, além dos presidentes da Câmara e Senado, quer ouvir presidentes dos partidos aliados, porque quer um apoio mais formal, quer um apoio ampliado, não quer um apoio fragmentado dentro do Congresso Nacional, quer uma base aliada mais coesa agora a partir deste ano. Uma das dificuldades é que o governo tem sinalizado que esse apoio ele quer que se mantenha também a partir do ano que vem, visando as eleições presidenciais no final de 2026. Aí está encontrando resistência porque os partidos eles não querem um compromisso tão ampliado, levando em consideração que ainda vão ser feitas discussões visando as candidaturas para o ano que vem. Essas conversas estão se intensificando. Ontem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, esteve lá na Granja do Torto e viajou hoje cedo com o presidente Lula para o Amapá. No mesmo voo, os dois conversaram novamente no avião presidencial. Lula tem dito que não tem pressa, mas os aliados querem sim uma reformulação aqui dentro da esplanada dos ministérios. O que se comenta é que vai começar essa discussão, essa reforma, talvez as mudanças, pelos ministros do Partido dos Trabalhadores e também por indicados da cota pessoal do presidente da República, porque ele ainda não sabe como vai fazer para mexer nas indicações dos partidos. Verdolim, claro que isso vai se notar nos próximos dias, nas próximas semanas, e saber quais serão as alterações no Ministério. E é só mais uma reforma ministerial que a gente acompanha. Luciano Verdolim, bom trabalho para você. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer, Cristiano Vilela, conosco. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. A gente falou um pouco ontem sobre essa participação dos presidentes da Câmara e do Senado nessa reforma ministerial. Agora, a Luciana fala em base aliada mais coesa. Será que esse é realmente o grande desafio do governo conseguir, Dora? Boa noite, Thiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Olha só, esse é o desejo do presidente, esse é o desejo do governo, claro, é claro que é difícil de conseguir. Agora, dois pontos me chamaram a atenção na formatação dessa reunião. Primeiro que não os assuntos são absolutamente normais, né? Agenda do governo, emendas, reforma ministerial, tudo isso diz respeito ao governo e ao Congresso. Agora, o que não é habitual é uma conversa desse tipo não ter a presença do responsável pela articulação política, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Então, eu fiquei ali me perguntando, não sei se é um exagero de análise da minha parte, acho que isso pode sinalizar, pode ser um sinal em direção à reforma ministerial, pode sinalizar que o tempo do Alexandre Padilha na frente dessa pasta da articulação esteja chegando ao fim. O outro ponto é que o presidente Lula parece ter finalmente se disposto a atender
os conselhos daqueles que acham que ele sim é o melhor articulador. Desde o começo do governo vem se falando nisso, que o presidente está ausente, que o presidente precisaria tomar a frente. E aí, com esse tipo de reunião, e aí dispensando a presença do ministro da área, me parece que o presidente resolveu que quem faz a articulação política mesmo para valer é ele. E Vilela, chama atenção também que é um encontro fora da agenda oficial, né? Mas, de uma certa maneira, há uma negociação e essa aproximação, principalmente com o Davi Alcolumbre, né? Bem-vindo, boa noite. É isso aí, Thiago. Uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Chama atenção, é natural que uma agenda que fora da agenda, fora dos compromissos oficiais pré-estabelecidos pelo governo, uma agenda, como foi bem colocado pela Dora, sem a presença do ministro da articulação política ou de figuras ministeriais que fizessem essa ponte na articulação política, isso realmente chama a atenção. E o presidente Lula, historicamente, ele sempre foi muito jeitoso no trato, na articulação política, e eu não tenho dúvida que talvez ele seja até mais eficiente do que muito ministro da pasta na possibilidade de fazer essas amarrações. O que acaba, de alguma forma, deixando um flanco aberto é para que, no caso do descumprimento de palavra, quando se dá por parte de um ministro, se pode trocar o ministro, o presidente da República pode, eventualmente, dizer que não tinha informação, enfim, você tem um anteparo até chegar ao presidente. Quando o presidente assume as rédeas e ele mesmo faz a negociação, qualquer problema cai diretamente no colo da maior autoridade do país. Dora, é claro que nesse momento tudo é especulação, né? Mas surgiu uma história, já pensando naquela discussão que nós tivemos ontem em relação à exploração de petróleo na margem equatorial, na foz do Amazonas, que se o presidente Lula decidir que Tabata Amaral fizer um convite para ela ser ministra, ela deixa a Câmara dos Deputados e o suplente, quem é? Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA. É possível fazer essa relação, essa ligação? Aí talvez ele saindo da presidência do IBAMA, o governo acha que possa ter mais facilidade para conseguir essa aprovação ou não? Aprovação para se pesquisar, isso é bom dizer. Tiago, peraí, primeiro eu quero concordar aqui, porque o Vilela tocou num ponto nessa questão do presidente assumir a articulação política, matar no peito esse assunto, muito importante. É isso mesmo, Vilela, aí o presidente fica sem anteparo, tem esse outro lado que é discutível, né? Quanto a essa, vai ter especulação assim lá em casa, menino, essa datada, não tinha pensado, mas você sabe que pode ser um bem bolado? Interessante, porque essa questão com o IBAMA, que nós vamos falar mais à frente hoje, né, acho, ela está ficando enroscada, porque o IBAMA não é feito Banco Central, que tem autonomia, que o presidente não pode ser demitido, tem mandato. No IBAMA pode sim, né? E realmente, se a Tabata topar algo que não sei se seria do interesse dela, e aí ficaria, digamos assim, uma substituição suave. Não tinha pensado nisso. Agradeço a colaboração para minha análise de cenário, porque realmente pode ser uma possibilidade interessante.